Fala galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast. Tudo bom com vocês? Hoje vai ser diferente. Eu falo isso nos últimos 5, né? Hoje vai ser diferente, tô falando isso toda vez, porque realmente os programas assim, tá fazendo alguns diferentes mesmo pra vocês. Mas vamos lá. Os convidados mudam, né? Os convidados mudam. Então, ó, primeiro de tudo, agradecer ao Fortalk pelo espaço maravilhoso, ao estúdio, pelo Cabide que tá aqui, esse mago um cutter maravilhoso, pessoa maravilhosa. E, claro, agradecer a CoinLivre, que é parte, mais uma vez, desse episódio. A pessoa que eu trouxe aqui hoje para vocês já conhecem ela. Então, hoje a ideia não vai ser ele se apresentar nem nada disso, mas a gente falar de um projeto que, inclusive, temos em comum. Então, hoje, meio que vai ser um AMA também. Só que, diferentemente dos outros, esse é um AMA que ainda a gente não lançou token na CoinLivre. Mas o formato vai ser o mesmo. Então, 3 momentos. Primeiro, conversar um pouquinho de onde surgiu a Grid. Segundo, falar do nosso lado aqui, CoinLivre, o que a gente imagina que pode ser feito para eles nesse mercado, que etapas a gente poderia entrar, ao invés de falar o que a gente já fez. E terceiro, jogar para ele algumas dúvidas que vieram de vocês, que mandaram perguntas nas caixinhas lá no Instagram. Então, assim, aproveita isso e não esquece de entrar no nosso Instagram, tá? MetaCastGG, de se inscrever aqui no canal. Aproveita que tá começando, coloca a galera aqui, chama o pessoal, comenta, entra no chat, deixa as perguntas de vocês, porque apesar de a gente não estar fazendo isso ao vivo, todas as perguntas dos Amas no comentário a gente joga, e eu tô pensando inclusive em jogar elas e fazer collab junto contigo pra gente poder responder no Instagram. Nem tinha pensado nos outros amas isso, mas acho que faz sentido. Melhor do que responder aqui no YouTube só, né? Então, gente, é isso. Vocês já conhecem o Davi. O Davi que veio aqui da primeira vez como parte de uma Venture Builder, como parte de um VC, enfim. E agora, para representar esse projeto da Grid, que nós estamos envolvidos. Cara, já vou fazer a primeira pergunta logo de cara pra gente começar essa conversa, né? Então, o pessoal já sabe quem você é. Se não, vamos botar o link aqui para vocês assistirem a primeira. Mas da onde veio a ideia da Grid, né? Como é que você saiu do vamos ajudar as startups para agora vamos sair, montar um acelerador? O que é a Grid? Vamos debater um pouquinho sobre isso primeiro. Vamos lá. Então, primeiramente, obrigado aí por todo mundo que está acompanhando aí. Jorge, o que é a Grid, né? Eu atuei nesses últimos anos aí com o Venture Builder. Comecei lá na 77, na FCJ com Gutenberg Ventures. E em março eu decidi sair, março desse ano, e lançar um novo projeto. Eu acho que hoje a gente tem muitas startups que precisam de ajudas e algumas startups ainda você precisa pegar na mão dela para ela acelerar, para ela desenvolver. Saindo de lá da última Venture, eu pensei em montar um projeto de aceleração de startups. A Grid é uma aceleradora de startups, mas com uma pegada Venture Builder, com uma pegada que segura na mão um pouco mais do founder, que acompanha por um tempo maior, sem perder a aceleração. Cara, deixa eu já tirar o band-aid agora, porque eu sempre comento alguma coisa sobre isso aqui, agora eu vou jogar tudo dentro do mesmo balaio. Porque quando a gente fala de investimento anjo, aqui no Brasil é uma coisa que é só para o momento, é só para o momento do anjo. Não tem anjo que acelera e tal. É muito travadinho aqui. Enquanto os Estados Unidos é completamente diferente. Da mesma maneira, a diferença aqui no Brasil que ficou entre o que é uma incubadora e uma aceleradora, não necessariamente é verdade nos Estados Unidos. O modelo aqui fica muito separado. A incubadora é antes do MVP ou pós-MVP, antes de você começar a faturar. A aceleradora começou a faturar, investe pouquinho e bota uma metodologia pré-programada e é todo mundo padrão. E, mano, vamos romper esse negócio, né? Então, hoje falar que a Grid é uma aceleradora, eu não quero que o pessoal entenda que é só aquela caixinha. Exato. Não, porque assim, eu vou te jogar de volta, mas eu vejo 3 momentos aqui. Momento número 1, independentemente se o cara já está com o MVP pronto ou não, ele está num momento onde ele está precisando de recursos, que podem ser dinheiro e outras coisas, Exato. Parceiros, mão, pode ser várias coisas, tá? Recursos, parceiros, sócios, smart money, às vezes um sócio de tecnologia que não ponha dinheiro, mas ponha serviço, sei lá. Segundo, o momento de agora até o final do primeiro ciclo, né, de 2 anos, que ele vai precisar de ajuda, mentoria, consultoria, gente para estar junto, seja para aumentar o número de mãos do projeto e tal. E o terceiro momento é depois desse ciclo, seja ele depois de 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos e tal, que apresente com prioridade para investidores, que pode ser os mesmos do primeiro momento ou depois para colocar capital. Sim. Eu acho que a gente está nos 3, certo? Exatamente. Um ponto principal é, quando a gente fala, como você falou, a incubadora, a aceleradora, ela vai pegar ali vai ser um sócio, uma participação inicial, mas depois que a startup ela lançou seu MVP, começou a faturar, a aceleradora tem um equity que fica ali travado no cap table e ela não faz muito mais depois que a startup já deslanchou. A nossa ideia é a gente estar como um sócio operacional ao longo da caminhada dessa startup até um possível exit. Então,
seja conectando, seja com brainstorm, ideias, marketing, atuando como um CIO, um CPO interno da startup. Trazendo isso é um parceiros, diferencial. né? Trazendo parceiros tecnológicos, reduzindo o custo da startup, trazendo investidor. Então, a ideia é que a gente acompanhe não só um momento 6 meses, aceleração 6 meses, enfim. Nem como a Venture Builder hoje faz, que hoje a Venture Builder atua 2 anos. Beleza, a gente quer atuar esses 2 anos, só que mais presente. Eu atuei diretamente na buildagem de startups e a gente tinha uma agenda, 2 agendas por semana com a startup, que era algo travado, fixo, né? Então a gente metodológico tinha demais. metodológico, assim. processo. Mas startup é agilidade, é ideia, o que surgiu. Nesse momento agora aqui, pode ser que o seu telefone toque e alguém fala, pô, Jorge, é isso tal, e você... Caraca, funciona completamente com aquela startup e você já liga pro founder, já agenda uma conversa hoje de 6 horas e você já vira um novo cliente. O modelo de Venture Builder segue muitos processos que, às vezes, tira essa flexibilidade, essa agilidade que, às vezes, a aceleradora tem. Então, a gente pega o melhor dos 2 mundos. E vou dar um exemplo, né? Acho que o exemplo de incubadora mais famoso, provavelmente, no Brasil é o do Cubo, né? Para quem não sabe, o Cubo foi uma junção do Itaú com a Redpoint Ventures, né? Que era uma aceleradora, enfim, muito famosa nos Estados Unidos, onde a Redpoint veio com metodologia e essa mão de obra. O Itaú entrou com, na época, chamava B3, que é um fundo que eles tinham, ou seja, eles já tinham dinheiro próprio para colocar em startups que passassem naquele fluxo, né, de captação. E aí, lá dentro, apesar dessas ajudas pontuais para poder aplicar essa metodologia da Redpoint, eles contavam muito com a troca entre startups que estavam naquele espaço físico para que eles aprendessem entre eles. O que a gente aposta também que vai dar certo. Sim. Porém, eu acho que foi... De novo, eu adoro o Cubo, tá? Mas eu não acho que foi o suficiente. Para mim, essa mentoria ela tem que ser mais do que... pega os seus problemas uma vez por semana, 1 hora... Sim. Pra mim tem que ser uma coisa contínua. Exatamente. Pô, se o cara não tem um CTO, não vou ser eu que vou ser o CTO dele. Mas você pode ter certeza que uma das coisas que eu vou fazer é correr atrás desse CTO. Exatamente. Se o cara tá faltando um parceiro que, por exemplo, de tecnologia mesmo. Pô, eu não tenho dinheiro para gastar 50 mil com tecnologia por mês, mas eu preciso disso. Pô, em vez do dinheiro, não seria melhor colocar um parceiro então de 50, 100 mil em serviços que já entende desse mercado? Porque você não saberia ser líder dessa equipe que você não entende. Então, assim, entender o problema da startup é uma coisa que eu acho que os players de hoje não estão tão bons de fazer, entendeu? Eu sinto hoje que os principais VCs, Venture Builders e investidores, eles não querem correr o risco de, putz, a startup se queimou com uma ideia que eu dei, sabe? Eu conectei ele com esse cara que poderia ser um CTO e tal, pô, mas esse cara não deu certo, ele quer os ônus, os bônus sem os ônus, não quer correr o risco de se queimar caso uma indicação, mas a gente tá aqui para isso. Pô, vamos botar esse cara aqui, vai ser um ótimo CTO. Se não deu certo, foi um erro nosso, vamos trazer outro, A gente quer estar junto de uma startup pivotando a cada segundo. A ideia da Grid é justamente... são 4 sócios, né? O Giorgio tá aqui. Vocês sabem, o Giorgio é acelerado. Eu também tenho o FA de acelerado. Então, é o G de Giorgio, o F de Rafael, que tá lá no Rio. R no caso, né? É o R do Rafael. F de Rafael. Eu falei F? Falou. Eu tentei falar R. É então Grid com R. A sonoridade, então, saiu errado. O I da Iana e o D do meu nome, Davi. Então... A gente juntou essa ideia. E um ponto até, saindo em março da última Venture, em abril, eu me conectei com um founder, um jockey muito bom de startup, digamos assim, mas a startup não era muito boa. A gente teve uma ideia em abril. Maio a gente modelou. Junho a gente começou o desenvolvimento. Julho a gente já lançou funcionando. Agosto a gente tinha 70 usuários. Então, em 5 meses saiu da ideia do papel. Não era nada. Teve a ideia e em 5 meses a gente tem 70 usuários utilizando, certo? Tinha startups que eu mentorava no período da... E em 6 meses, no sexto, já vai ter grana. 1 ano já com tudo pronto, MVP pronto e não conseguiu trazer um cliente. E a gente ficava ali naquela mentoria semanal, qual é a meta? Qual é o KR? O objetivo é converter mais do que igreja evangélica. Era o objetivo, né? Enfim, a gente bota esses objetivos que ficam... Falou crente, né? Não, mas é porque chama a atenção. A gente quer que o objetivo do OKR seja algo que a pessoa não esqueça. E como é que vai ser o OKR? Como é que a gente vai trazer esse resultado? Prospectando 100 clientes dessa forma, trazendo 10 reuniões e tal.
a gente marcava isso e trimestre a trimestre a meta não batia. Não sei, ficam preocupados com muitas coisas sem botar o produto para testar. É o MVP, a gente tem que botar na rua, tem que botar o negócio para funcionar. Não, Davi, outra coisa que eu acho interessante é... Então, assim, a Grid são 4 sócios, então são a mão de obra de 4 pessoas. Não é isso que quer dizer. Não. Cada um de nós entrou com conhecimento diferente e com contatos diferentes, né? De novo, o Davi com a metodologia, conhecimento que ele tem de VBs, o meu lado, que é mais para investidores de um lado, e do outro, a parte de atendimento para startups, que eu já falei para vocês, que foram mais de 200 startups aí em 9 anos. Então, cada um entrou com a sua área de especialização. E por que isso é importante? Vamos lá, o cara está precisando de solução em tecnologia. Pô, nós temos que, entre nós 4, ter tranquilamente uns 25, 30 possíveis CTOs, uns 100 possíveis programadores, umas 3, 4 empresas que talvez poderiam ser sócias por serviço. Então, assim, para cada uma das áreas, pesquisa. Cara, uma pesquisa boa custa caríssimo, 100, 200, 300 mil reais. A gente precisa ter um parceiro desse que toparia pegar 1% da empresa por 2, 3 pesquisas sem cobrar absolutamente nada. Então, vai juntando tudo isso, né? O investidor, o anjo, as comunidades. Então, cada um de nós tinha que entrar com essa rede porque a gente precisa ter soluções para essa startup. Não adianta achar que você vai botar uma metodologia e tá tudo bem. Não é assim. Exato. Não é padronizado. É muito pelo contrário. Cada startup é totalmente diferente uma da outra. Nós somos tão acelerados que a Grid tem o quê? 7 dias que a gente lançou a Grid. Tem 7 dias que a Grid... 7 dias... 7 dias, 5 clientes, escritório. 5 clientes, já temos escritório, já temos... já ajudamos aí a modelar já 2 negócios. É muito rápido. Já teve uma pessoa ontem que você viu o Cadu que tá interessado em atuar como CTO. Estamos captando para uma delas. Então... o governo agora, federal, liberou aí, acho que é 66 bilhões, tá? Acho que é 6 ou é 66 bilhões que vai ser investido através do FINEP, do BNDES, com juros nominal de 4% ao ano. Uma coisa absurda. Quem já tá lá? E a Ana, que tem os braços aí que conhece bastante do governo, já fez ligação, hoje ela tá na Alemanha, mas ela fez ligação, já entrou em contato com algumas pessoas. Então, a gente vai estar na porta de entrada quando esse crédito for disponibilizado para startups. Então, a gente está acelerado ao quadrado. Eu acho que assim, a palavra aceleração ela é bem... Ela pode ser vista de um ponto de vista negativo, do tipo assim, não é que a gente está pulando etapas aqui, que a gente tem que respeitar o tempo de cada startup. O que a gente faz para ajudar? Além de diminuir o tempo para achar esses parceiros, esses clientes, esses investidores, não é só isso. Vamos supor que você é uma startup e você está precisando que a tua área de marketing seja melhor desenvolvida para diminuir seu CAC. Você vai lá e traz um CMO, ou até um analista de marketing, não importa se o cara é sócio ou não. Até você acertar esse cara, contratar o cara certo, ou não contratar, chamar para ser sócio, até ele aprender o que está acontecendo com a sua empresa, até ele se adaptar, aí você pode errar, precisar de outro. A gente está tirando todo esse tempo, porque a gente já sabe quem vai dar certo para aquela empresa, a nossa taxa de erro é muito baixa, e quem entra, já entra jogando, porque a gente já está... Nós já somos os consultores daquela startup, a gente já está dentro da operação. Então a gente sabe exatamente. Não tem teste, erra, teste, erra. Pode pivotar, claro. Quando você acha um produto que tem um market fit bom e infelizmente não teve, você pode até pivotar. Mas a chance de você perder tempo com o processual disso diminui muito. E aí acaba acelerando, diminui esse tempo de adaptação. O cara não vai precisar de meio ano só para transformar a ideia no papel. O papel no coisa. Meio ano só para fazer o MVP. Meio ano. Pelo amor de Deus, não precisa de tudo isso. Não. Inclusive, até a possibilidade de uma startup estar atuando com a gente, ela não é travado só como um venture aí que vai pegar o equity. A Venture Builder pegava lá 5% de ideação, 10% validação, 15% no crescimento... oposto, desculpa. 20% na ideação, 15% na validação. Enfim, de 5% a 20% de equity, dependendo do estágio da startup. A Grid aqui pode ser um equity, pode ser um revenue share, pode ser um fee pago mensal, pode ser uma parceria, a startup oferece um serviço pra gente. Uma mistura das duas? Uma mistura dos três, dos 4. Ou pode ser até, tem um token aqui que eu vou lançar e eu quero que vocês me ajudem. A solução tem que ser customizada startup a startup. Exato. Achar que aquela... tipo assim, a Ace que eu adoro, a antiga Aceleratec, né? Há tempos atrás, agora eles não são mais assim, mas há tempos atrás era assim. Não, todas as que a gente pega tem um investimento de, exemplo, 150 mil e a gente pega 15%. E metodologia. Falei, cara... Se a gente está falando de um iFood, esse dinheiro não paga 3 dias de funcionário. Se a gente vai falando de uma empresa B2B de desenvolvimento tecnológico, 150 mil pode ser dinheiro pra caramba. Sim. Então, assim, não tem como ser padrão. E a nossa ideia era justamente esse. Esquece padrão. Agora é caso a caso.
Tem empresas que já estão operando há muito tempo. Vai dar trabalho pra gente, a nossa cabeça vai pipocar, a gente vai ficar, a gente tem várias metodologias diferentes para cada uma das startups. Sim, por isso que a gente vai ter um limite, né, de startups que a gente vai poder mentorar nesse braço inicial. Que também tem a ver com a nossa captação de parceiros e investidores, né? Dependendo do tamanho ou da quantidade que a gente captar via grid para essas startups, talvez a gente possa pegar mais ou menos, porque daí a gente pode trazer mais mentores para dentro. Né? Claro, mas existe uma limitação. Por isso os parceiros são tão importantes. Tanto esses de negócio, quanto os parceiros que ajudam a originar essas startups para nós. A gente está buscando, né? Assim como eu atuava lá na Venture, a gente tinha 36 perks, benefícios que as startups tinham, como crédito em servidor, desconto em Pipefy, enfim, esses softwares aí, ferramentas. Hoje eu já estou com uma ferramenta fechada, tá? A gente vai ter 50% de desconto. Já fechamos em uma semana, já temos um perk aí, benefício muito bom. É uma ferramenta de IA que vai ser oferecida para as startups que vão estar utilizando. Estamos negociando aí com mais 10 que estão no nosso CRM ali, no pipeline ali, que a gente está voando. Então, quer oferecer um serviço também? Entre em contato. É isso aí. E realmente a gente vê muita carência no mercado, principalmente pós esse momento onde diminuiu bastante os investimentos, as startups, acabou o boom dos apps, porque não é só startup, né? A questão, as techs da vida, né? Tava muito no auge, aí teve problema nos Estados Unidos, o pessoal percebeu que era uma bolha absurda. Então agora essas startups vão ter que provar valor de fato para poder atrair esse investidor, seja ele quem for, e seja o momento que for, né? E é justamente nesse momento que eu acho que é necessário falar com pessoas que estão acostumadas, justamente para poder entender melhor, dar uma roupagem que faz sentido para cada momento da startup, entender os pontos relevantes e até dar balde de água fria. Olha, do jeito que tá, não dá. Mas vai dar. Calma que a gente ajuda. Ou, no pior dos casos, cara, se der uma merda. Desculpa. Mas não é? Sim. Não tem chance de você falar, pô, isso aqui não tem como, cara. Ou a gente pivota, ou desse jeito aqui você vai precisar de 50 milhões só para durar 2 meses. Não tem condições. Entende? E é muito comum isso acontecer. Vi umas startups que precisam de fazer comercial com 5 lados ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus. Você vai precisar do produto, do influenciador, do market maker, você precisa do outro lado do cliente. Eu falei, da loja. Como que você vai fazer tudo isso sem dinheiro nenhum e com 3 pessoas na equipe? Então, às vezes, tem que dar o balde de água fria mesmo. Às vezes é parceria. Às vezes, né, como você falou. Por exemplo, eu tava contando para você de uma startup de moda aí, né? Que, tenho essa dor, quero captar, preciso dessa condição. E eu falei, eu conheço o Sebastian, garoto propaganda da C&A aí durante toda a década de 90. Ele tá interessado nisso, juntei os dois, negócio. O cara vai atuar ali, vai fazer peça publicitária em troca de um revenue ali para startup. Enfim, esse tipo de contato... Achar solução, né? Achar solução. E não foi algo planejado. Não foi algo que eu, tinha isso na cabeça. É algo que foi adaptado, que surgiu com uma oportunidade, né? Aliás, se puder fazer um comentário, a questão não é nem só achar solução, é tentar primeiro entender o problema. Exato. Porque às vezes você vai em aceleradoras, consultorias normais, que eles estão se lixando pro problema. Eles recebem um briefing, e aí, como eu vou aplicar minha metodologia nisso? E acabou. Nem tem problema, já propõe uma solução que ele acha que é padrão para todo mundo. Aí não, cara. A gente me ajuda a te ajudar, sabe? Exato. Uma das startups que eu conheci recentemente, investida, tá sendo mentorada, eu perguntei como é a mentoria. A mentoria é uma agenda semanal de 1 hora, que ela ela presta contas, e uma agenda mensal que ela... Então, ela tá sendo mentorada e ela entrega uma vez por semana 1 hora para avisar o que ela tem sido feito, para restar contas para quem investiu nela. Falar com o estagiário do investidor. Que não é um investidor, é um contato que atua lá, um analista, que uma vez por mês, aí sim ela fala com o gestor e o gestor dá um retorno para ela de informações. Aqui a gente teve uma agenda de 4 horas com o Rafa ali. A gente começou 4 horas, cara, a gente entendeu perfeitamente como funciona o negócio e aí a gente consegue, sim, oferecer um serviço de qualidade, ideias de qualidade para que o negócio dele cresça, né? Eu queria entrar num outro ponto que é o momento da entrada dessa startup, né? A gente não tem uma régua que fale exatamente quando você tem que precisar estar, se você já tem que estar faturando ou não, se o MVP está pronto ou não. Eu acho que o ponto não é esse. Mas mais importante é fazer esse pessoal entender, inclusive um cliente que a gente tem marcado já a reunião, falou, mas eu estou muito no começo, mas teu produto é muito legal, você já tem MVP, você nem começou, você já tem MVP. A gente pode ajudar? Eu fico pensando, talvez ele realmente precise de recurso financeiro. Se for o caso, quantos tipos diferentes, tirando as parcerias, né, que a gente pode ajudar ele? Será que se eu colocar ele num grupo, se eu trouxer o grupo de anjos, se for 1 ou 2 VCs específicos, se for investidor de fora, será que a gente tem uma solução de crédito para essa startup?
subsidiado? Sim. Ou a parceria com um possível governo é o suficiente para a gente pegar também uma taxa subsidiada? Ou um parceiro com A gente uma precisa entender plataforma isso, de né? crowdfunding aí. De crowdfunding, exatamente, até do nosso Crowdfunding. mercado que. Bom, vocês sabem de quem a gente está falando. Mas o ponto é, eu acho que isso devia ser parte do processo de todas essas incubadoras e aceleradoras. Sim. Vamos entender como é que a gente pode ajudar, não só com recursos internos, mas externos. A gente também tem a ganhar com isso financeiramente. Perfeito. Mas precisa dar o máximo de opções possível. Nem que seja, para num primeiro bate-papo, ter 10 opções lá, que a gente já sabe que tem consórcio, antecipação de recebíveis, enfim, empréstimo com subsidiado, auxílio governamental, anjo, nananana. E pegar logo na primeira reunião e dar um monte de X. Não, isso não dá, 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 isso não dá. Tudo bem, mas pelo menos a gente já sabe o que poderia dar, já dá uma filtrada nisso. Senão o cara fica perdido. É muito fácil você achar o cara técnico, tipo dev, que manja muito e não sabe como transformar aquilo num negócio, ou o cara que tem noção do negócio, mas não tem comportamento técnico. É aqueles três E perfis. ambos não entendem nada de investimento. É aqueles três perfis do founder de startup, né? O hustler, o hacker e o hipster, né? Tem um cara que tem que ser o cara de desenvolvimento de tecnologia e tal. Tem um cara que tem que ser o cara que é a imagem da empresa, o que faz a empresa visualizar. E tem o cara que é o comercial, que vai vender, que vai... Enfim. Então a gente precisa entender também o que cada um desses founders tem de perfil para... Não, e eu gosto, só para terminar essa primeira parte, eu gosto da honestidade da coisa. Tipo assim, eu, Giorgio, não entendo tudo. Eu tenho muita experiência, mas eu não entendo tudo. Eu não entendo nada Eu da sei parte um mar financeira. de informação com um sentimento de profundidade. Você não entende sobre algumas coisas. Parte Os financeira. nossos 4 juntos Isso. não entendem, acho que talvez nem de 25% do necessário. O mais importante aqui para mim é o seguinte, é entender em todos esses casos, se a gente não sabe, não tem importância. A gente não sabe, mas a gente sabe quem saiba. Exatamente. A gente tem todos nós, pelo menos 10 anos de experiência, direta ou indiretamente com essas startups, para ter conseguido uma carteira gigante de parceiros ou outros mentores. Então, no pior dos casos, a gente vai falar, não sei como resolver, me dá um dia. Cada um de nós liga para um monte de mentor. Gente, ó, tem esse Sim. problema aqui, tu entende de consórcio? Puxa o cara, vamos fazer uma segunda reunião. Você consegue ajudar? Eu acho que falta muitas vezes. Não, a gente adapta no nosso modelo. Desculpa, cara. Cadê essa assessoradora para falar? Não, eu não entendo, mas eu vou ver se eu consigo resolver. Não é fácil. Eu participo de um grupo de WhatsApp mesmo, de mentores de startup, que hoje tem 150 membros, né? Que atuam e que mentoraram, sei lá, o que você pensar aí de startup que virou unicórnio, teve algum deles ali ou mentorou ou conhece. Então é uma rede de contatos absurda. E como você falou, mesmo que a gente não saiba tudo, eu sou fraco. Meu ponto fraco é a parte financeira, fazer ali o DRE, essas coisas, que você é muito forte, né? Então é bem legal isso, a gente junta essas peças. E o meu ponto forte é outra parte, é o visual, é a ideia, enfim. Market fit, tá bom de market fit. Market fit. Legal. Bom, eu acho que já que antes, eu ia passar para a segunda parte agora, mas quer saber? É grid. Faltam 2. A Ana não está aqui no Brasil Certo. hoje e o Davi e o Davi não, e o Rafa não é aqui de São Paulo. Quer falar um pouco sobre os dois, o perfil dos dois? O Rafa, ele atua e ele tem a Webdeck, que é uma empresa aí que ele já atua com parte comercial, vendas. Ele entende muito de parte financeira, sabe? Linha de crédito, apoio com banco. Ele tem contatos muito fortes com instituições financeiras. E ele é também investidor nacional. de startups, Ele né? é investidor. Eu conheci ele porque ele era um dos investidores da última venture que eu atuei. E a gente fez um contato bem legal lá. E aí, quando eu abri o projeto da Grid, convidei ele trouxe não só um investimento inicial, como um know-how para a gente lançar esse produto, ele acredita mesmo. A Iana, ela tem uma frente muito boa na parte do governo, né? Ela atua aí com centros de inovação que partem aí de USP, enfim, Instituto Butantan, ela atua lá, ela tem um know-how. Fora o conhecimento técnico de enfim, contratos e parte financeira. Exato, tem uns contatos muito fortes lá em Brasília também. Então, olha, estão lançando um programa de incentivo, lei de incentivo, seja o que for, a gente consegue ter esse contato para que startups, precisa de dinheiro? Jorge, tem investidor aqui? Não. Tem um crowdfunding aqui? Não. Tem uma linha de crédito do governo que encaixa perfeitamente aqui. Vamos modelar o projeto para que fique apresentável para a gente tentar acessar essa possibilidade. Existe mais uma pessoa que entrou, que não está no nome Grid, porque entrou depois que a gente modelou tudo, que é a nossa advogada, né? Que sem ela seria impossível. Tudo que a gente fala aqui, por mais que eu ame essa área, você precisa ser advogado para transformar bons briefings em bons contratos, né? Sem ela seria impossível o que a gente está fazendo. Abraço para a Tainá aí. Não, realmente, maravilhosa. Bom, segunda parte, seguinte. Normalmente a gente falaria sobre a solução da Coin Livre para vocês. Certo.
Por mais que a gente ainda não tenha lançado esse projeto, eu queria falar um pouco sobre o que a CoinLivre pode fazer sobre um mercado como esse, porque eu acho que isso não só acaba abrindo a cabeça das pessoas sobre como vai ser o mercado de startups daqui para frente, mas também espero possa atrair mais startups para dentro do nosso projeto. Então, de uma maneira muito simples, quando você tem um banco como o Itaú, que tem várias startups dentro, existem algumas limitações que eles podem fazer quando a gente fala de criação de ativos digitais para poder captar esse funding. E se vocês têm acompanhado o canal, vocês sabem que a blockchain, de maneira geral, a própria CoinLivre, traz várias opções diferentes para que isso possa acontecer, que nem todos os bancos têm acesso, não por falta de conhecimento, mas porque o mercado não está regulado o suficiente para que eles possam lançar até muitos tokens que são security, né, que pagam rendimentos. E aí a gente tem um player muito grande no mercado que já descobriu uma maneira de fazer isso acontecer. E aí, vindo disso, a minha cabeça era o seguinte, né, e por que eu estou aqui junto da Grid, que eu já trabalho, né, para CoinLivre? Por que fez sentido? Não é só por causa da minha experiência como consultor e mentor de startups, mas é porque eu firmemente acredito que, uma vez que um player como nós comece a ter uma boa carteira de startups dentro, já mentoradas, mentorando e clientes em potencial, fica muito mais simples de eu ter os clientes que eu já tenho hoje de VCs, investidores interessados nesse tipo de mercado e poder casar as duas coisas. Então, de uma maneira fácil de explicar, já tem pessoas interessadas em investir em startups de uma maneira diferente. Não equity, mas outras maneiras. Por que não? Talvez uma tokenização que dê direito ao revenue share para não ter o ônus da operação. Segundo, por que não pensar em produtos que nem a gente quer fazer pela CoinLivre, um ETF? Que nada mais seria do que um token que representa todas as startups para diminuir o teu risco. Exato. E que não só ganhe com a valorização das startups conforme os períodos de captação dela, mas também uma participação nos lucros dessa startup. Ou Perfeito. no revenue share. Em troca, obviamente, do valor captado por esse ETF e ir para essas startups. Né? Então, isso faz muito sentido para a gente como CoinLivre. E eu acho que é o próximo passo para que essas startups encarteiradas não achem só que incubação, aceleração é começo, meio e fim. Que é um ciclo. Porque eu não vejo nem a galera que não entrou ainda, nem a galera que já saiu como um ativo desperdiçado. Muito pelo contrário. Se esse cara não for parceiro de outras startups que a gente tem aqui dentro, pelo menos ainda está numa carteira ativa nossa para procurar investidores, achar soluções e fazer parte, talvez, até de um conjunto de empresas dentro de um fundão de investimentos, de um bolsão, Exato. de um pool. Por que não? Sim. Ou seja, um pool as a service que a CoinLivre possa fazer para vocês, para essas startups todas, seja um ETF. Então, tem muitas coisas que possam ser feitas aqui, que podem ser feitas aqui no nosso mercado, na blockchain, que poderia ajudar muito essas startups a captar. Seja no momento inicial, quando elas começam o trabalho com a gente, seja no final do primeiro período. Não só essa questão que você falou do ETF aí, de estar colocando dinheiro, mas o cara que está investindo, que está comprando ali esse token, ele sabe que o dinheiro dele vai ser acompanhado de perto por um time. Sim. Esse é o grande... E outra, imagina esse cara que tem participação em 30 startups. Ele precisa ter uma equipe só para ir nas reuniões de sócio. Não vai precisar. Para poder ficar comprando. Não tem. Quando você tem um intermediário... exato. A Grid para poder fazer o serviço. E depois uma CoinLivre com os ativos financeiros que fazem a automatização desses ganhos mensais, fica muito mais fácil para esse investidor que quer diversificar a carteira. Ao invés de ficar filtrando centenas de ideias para ver qual que é uma que ele vai investir nesse semestre. Né? A gente cria essa ETF, pode ser por período, e a gente tem ali 5, 10 startups. Entrou uma, saiu outra que não deu certo, enfim. Até que o retorno pode ser contínuo, né? De várias. E principalmente, né? Tirar essa cisma do brasileiro que investir em startup é coisa de empreendedor ou de cara milionário. Porque o que a gente não tem aqui, que me incomoda muito, quando a gente fala de anjos, é sempre o pessoal que sai da faculdade, todo mundo, um monte de rico que fica juntinho, cada um bota um pouco de dinheiro e levanta a grana toda que precisa. E não é isso. Nos Estados Unidos, o anjo... É muito comum que os anjos sejam professores, médicos, advogados, pessoas que não são desse mercado e que ganham bem e que colocam pouca parte ou muita parte do seu dinheiro dentro desse grupo de pessoas para poder investir. Eu acho que quando a gente usa a blockchain para poder atrair novas opções de investimento, cara, um ETF você pode colocar R$1. Não importa quanto você colocou, não tem mínimo. E normalmente também não tem máximo. É totalmente proporcional. Então, misturar gestão de startups, aceleração e aponta com esses investidores dos dois lados com soluções tecnológicas que facilitam o investimento e principalmente o dia a dia do investidor de receber, de entender o seu papel, de não ter o ônus da coisa, vai acabar trazendo para mais pessoas diferentes a oportunidade de investir nesse mercado, que está faltando. Todo mundo mede investimento em startup com ou grandes empresas ou investimento externo. Tá aí a gente. E o profissional normal? E o professor? Que está colocando dinheiro em... Meu Deus do céu, em previdência
pública ou privada, tirando do zero alguma coisa depois de sei lá quanto tempo, sem certeza nenhuma, sendo que ele podia estar colocando que fosse R$ 50 por mês num bolsão, num pool. Que pode dar um múltiplo de 20. Sim, é uma carteira, não é um. É uma carteira, você tem 70 startups lá dentro, uma não deu certo, volta. Quanto que isso vai te dar por ano? Tenho certeza pra você, não importa o período que você pegar, vai dar mais do que Previdência. É melhor do que jogar na Mega Sena. Aquele dinheirinho que o pessoal bota todo mês ali pra jogar na Mega Sena, vai botando todo mês num pool, no fundo. Vai dar um retorno com certeza. Pode ser que dê até um retorno maior do que se você tivesse ganho. Digamos assim. Dependendo do tempo. Dependendo do tempo, você pode ter um ganho maior e é um ganho constante, né? É legal. Sem precisar ser a Valentina, pra não falar outro nome aí, enfim, né? Eu comecei com R$ 1 milhão. Não é assim, não precisa ser assim, tá, gente? Bom, perguntas. Eu anotei algumas perguntas para poder passar para você. A maior parte delas tem a ver com a sua percepção de mercado, mas vamos lá. Vixe, vamos ver. Então, primeira delas, falamos já um pouco dos possíveis defeitos aí do nosso mercado hoje, aceleradora do VBID, todos eles não serem uma coisa única. Quando você fala com outros parceiros de negócios, para agregar para essas startups, ou até com outros mentores, como é que eles reagem a saber que a ideia da Grid é uma ideia que envolve mais do que apenas só uma solução? Tem sido uma recepção positiva, negativa? Tem tido sugestões, comentários? Como é que foi? Então, o principal ponto que a gente vê quando a gente conversa com alguém, a gente fala, pô, a Grid vai se posicionar como uma aceleradora, mas a gente também vai pegar na mão do founder ali e ajudar com o braço tecnológico. Eles ficam com menos receio talvez seria a palavra correta, de apostar num projeto desse. Porque quando a gente fala de investimento anjo, investimento de startup, nos últimos anos a gente vê aquela pessoa que vai botar ali 50, 100 mil reais e ele não sabe o que vai estar acontecendo. Não tem ali onde é que o dinheiro vai ser gasto, não tem um acompanhamento, uma transparência. Ele vai colocar e startup deu errado, perdeu. E ele não sabe, às vezes ele não entende daquele mercado. Ele sabe que hoje, por exemplo, o mercado agro é um mercado fortíssimo, mas você falou, é um médico, ele atua com outra área de saúde, ele não entende nada, e ele quer investir em uma startup de mercado agro e ele não sabe do mercado. Como ele vai fazer isso? Ele tem um apoio, então, de uma Grid que vai estar não só conectando com ele, mas vai estar dando o segmento. E quando a gente não sabe de algo, a gente tem quem sabe, a gente tem um contato forte que vai estar lá auxiliando. Então, acho que a principal palavra é segurança. A gente traz mais segurança para o investimento anjo. A gente sabe que investimento anjo é um investimento de risco. Uma em cada 10 startups aí não passam dos primeiros 2 anos. E mesmo que ela passe, não significa... Só uma a cada 10 passam dos primeiros 2 anos. Esse é o ponto, né? Então, só uma. Quando a gente fala de empresas convencionais, modelo tradicional, esse número 75% das startups elas falham nos primeiros 2 anos, né? Então a gente tem 2,5 que passam. Quando a gente fala em startup, esse número cai para 1 em 10, 10%. Então, porque é um modelo não tradicional, não é uma padaria que a gente já conhece como funciona, enfim. Então, esse ponto de trazer segurança para como investir em startups vai ser o diferencial. E não investir em uma. Esse é outro ponto. Você vai apostar 10 mil reais em uma startup ou você prefere apostar 10 mil reais, R$1.000 em 10 startups? 9 que fracassem, a uma que deu certo, ela dá um múltiplo de 20, você pegou os seus 10 mil e virou 20 mil, né? Você dobrou o seu capital por causa de uma startup só, que está sendo acompanhada semanalmente, diariamente, por um time competente, né? Vamos lá, né? A segurança nossa é a palavra tem uma média aí de sucesso muito maior do que 10%. Se a gente botar mais do que 30, se botar entre nós 4 aí, na média dá mais do que 30. Deve dar. Então, assim, né? Tem mais chance. Bom, outra pergunta que veio, inclusive, de uma startup que é do Rio de Janeiro. Falou, Tom, legal, você mesmo cita o Cubo, Oxigênio, aqueles que eu já passei, e lugares físicos realmente auxiliam, né? Porque várias startups vão trocando conhecimento, além do conhecimento que a gente coloca. A pergunta foi, você não acha que é importante ter um lugar físico para elas estarem? E agora eu vou só fazer um complemento à pergunta. Já existe um lugar físico onde as startups podem estar junto com vocês mais diretamente? E quais são os planos daqui para frente? Uma startup de fora vai ter o mesmo benefício, o mesmo contato com vocês? Então, hoje a gente tem um local aqui na Avenida Paulista, né? Um local muito requisitado, muito importante, centro de São Paulo, da principal, né, cidade do Brasil. Então, você tem conexão aqui com outras startups. Então, uma startup que vai ser acelerada, mentorada, acompanhada pela Grid,
ela vai poder utilizar até o nosso espaço para eventuais Tu reuniões. pode falar, tá? O nome do escritório é GoWork, vocês conhecem. E já tem vários clientes nossos que estão lá dentro, do lado nosso, aí vai, tudo um do ladinho do outro, vamos dizer assim. Nós temos o nosso ponto, nós temos ali as salas de reuniões que a gente pode estar utilizando para as nossas agendas, para as mentorias e para as startups. Quem sabe quer trazer um cliente forte, putz, Davi, eu preciso de reunião com o cliente, eu não tenho meu espaço físico. Não, traz aqui, vem para cá, a gente ajuda na reunião, tem uma sala bem legal. Então, esse acompanhamento é um diferencial. E também, empresas que estão de fora, eu tive agora nessa semana num evento de Insolar, eu acho que foi o evento de energia solar, tinha muita empresa chinesa, Woshui Shihanyu, só que não muito bem. Eu conversei com algumas pessoas lá da China que estão com empresas e startups e eu pensei assim, poxa, quem sabe uma dessas grandes empresas aí que opera lá quer trazer o seu negócio para o Brasil. Poxa, como é que eu faço? Entre em contato com a Grid, a gente vai ajudar aqui a modelar, abrir um novo CNPJ de uma empresa já que funciona lá fora para trazer um modelo aqui, China, Estados Unidos, seja qual for. E aí o cara que é investidor, ele vai poder, pô, legal, vou investir numa empresa chinesa através do Brasil, através da Grid? Exatamente. Então, todos os braços aqui a gente vai... Uma semana, tá? Imagina onde a gente vai estar daqui a 3 meses. Não pergunta quem que é essa pessoa, que eu não posso te falar ainda, mas uma certa pessoa me perguntou, e aí, a Grid está precisando de capital para ela própria? Se eu quisesse investir X na Grid, teria onde colocar? O que ela ia pegar e ela mesma ia investir nas startups ou ela investiria na própria estrutura? Como funcionaria? Olha, sendo bem sincero, hoje a Grid não precisa, tá? A gente tá com o Bootstrap, a gente teve um investimento inicial, o próprio Rafa conseguiu fazer um aporte inicial para a gente estar no espaço que a gente está, com o time que a gente está, com os custos que a gente está. Então, não é algo que a gente está, meu Deus, socorro, tá? Mas, obviamente, que investimento é bem-vindo. Investimento serve para acelerar o processo. Então, se alguém chega, poxa, eu gostei muito do modelo da Grid, quero botar aí $500 mil. Legal. A gente vai ter um espaço melhor, a gente vai ter mais mentores, a gente vai ter... pontos diferentes, a gente vai ter serviços maiores, a gente vai ter um brand maior, a gente vai conseguir trazer mais empresas de tecnologia, a gente vai acelerar mais startups, a gente vai conseguir captar mais. Então, sim, mas não é algo necessário. O dinheiro que entrar vai ser como se fosse um óxido nitroso ali. Caso a caso. E ainda se for smart money, melhor ainda, né? Exato. A gente tem hoje um carrinho do Toretto ali, né? Um Velozes e Furiosos. Então, se alguém botar ali um aquele nós... respiradorzinho lá. Se alguém jogar um dinheiro, vai ser um nós. A gente vai dar uma acelerada mais ainda para trazer mais startups e crescer mais ainda. Essa da caixinha de pergunta foi boa, porque o cara que perguntou é um mentor sensacional. Ele falou, e se eu quiser ser a nova letra da Grid? Se eu quiser ser mais um mentor / sócio que está com vocês? Preciso ter TDAH? Preciso ser viciado em cafeína ou uma pessoa normal pode entrar? Eu acho que uma letra Z, uma letra S, Grids, ou Gridsy, ou alguma letra que combine pode ficar legal. Tô brincando, tá? Vou falar para ele mudar o nome para Zulu. Tô brincando. Cara. Se o nome dele for D, fica Grid com 2 no final. Se o nome for A, Griad, a gente pensa em alguma coisa aí sem nenhum problema, tá? Não, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Além dos parceiros, e aí talvez a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso também, imagina que você é uma pessoa que está numa empresa tal, você gostaria também de ser mentor de startups. Né? Tá dentro dessa lista, vamos dizer assim, de mentores que a gente utiliza e tal. Como é que funciona isso? Como é que ele entra em contato contigo? Como é que funcionaria a alocação de horas deles? O que ele ganha com isso, vamos dizer assim? Tá. Ele ganha parte do mensal, ele ganha parte do equity, como é que funciona? Então, como cada caso é um caso, e a gente faz isso desde o início com a startup, cada caso é um caso também no mentor. Então, digamos que a gente tem uma startup que paga um FII pra gente aí de $10 mil. E eles estão precisando de um biólogo, que a gente não tem, esse mentor é um biólogo. Digamos que a startup a gente acompanha, fez toda modelagem de negócio, estruturação, atua como um CPO as a service ali dentro da startup, e ela paga um FII pra gente mensal de 10 mil, onde a gente está entregando a ela ali 16 horas semana, um exemplo, tá? E ela precisa de um biólogo. A gente consegue conectar. O dinheiro que vai ser pago para esse biólogo pode ser de um FII, ou o biólogo pode ser um revenue share negociado diretamente com a startup. Ou se esse cara, por exemplo, vira o COO da empresa e atua 2 dias por semana, ele pode pegar uma parte do FII e uma parte do equity. Se for o Richard Rasmussen, né? O cara Rasmussen, lá, é verdade. Enfim, que tem um brand legal, tem um... Olha, ideia surgindo agora. Se for um cara desse, por exemplo, ele quer seguir com uma linha, ele pode ter uma porcentagem da Grid em troca dele prestar tantas horas semanais, enfim. Tudo vai ser de caso a caso. Esse é o legal. A gente não é travado, a gente vai adaptar
de acordo com a necessidade da startup, do mentor e do investidor. Se o investidor chega para a gente e fala, pô, legal, mas eu só quero investir em startup de Web3, dá um jeito. Pô, eu só quero investir através de token, legal. Pô, eu quero investir colocando o meu prédio para ser um hub de... Vamos lá, a gente faz o que for possível para acelerar as startups, vendo caso a caso. Bom, eu tenho uma pergunta de um dono de uma startup, que eu não vou falar em voz alta quem que é, mas vocês sabem que vocês já assistiram a entrevista dele e você também conhece. Ele perguntou o seguinte, bom, eu tenho uma plataforma que ela é B2B, ela pode ser B2C se esse C for um influenciador, alguma coisa assim, mas ela é uma plataforma que, entre outras coisas, também usa de inteligência artificial, mas é só uma parte do que eles fazem e a gente tem um front onde você pode cadastrar todas as suas fontes de BI, então desde mídias sociais até tudo que produz informação para você, aquilo vai lá, integra, entende tudo e gera bons relatórios. Ou seja, é útil para qualquer startup que eu consiga imaginar. Né? Ele falou assim, eu gostaria de ser parceiro de vocês, aquele negócio, né? Todo mundo que entrar, poder ter 50% e tal. Mas como eu sou as a service também, né? A gente personaliza muita coisa para os nossos clientes, eu poderia ser uma parte atuante. Eu sou um parceiro que gostaria de, assim como um provedor de tecnologia, de estar mais... eu quero ver os projetos para ver se eu gostaria de estar pessoalmente igual vocês, não como um mentor, mas um parceiro que está dentro da operação. Faz sentido isso? Tem como como eu fazer isso acontecer com vocês? Tem. Essa pergunta é real mesmo do cara que perguntou ontem. Tem como fazer isso. Até, por exemplo, você tem uma agência de marketing e você fala, pô, que eu gostaria de investir em startup, não quero botar meu capital, mas eu quero fazer equity for media, enfim, ou share. Beleza, a gente pode simplesmente apresentar as startups que a gente está mentorando, você vai analisar... Com prioridade até, né? Esse aqui tem um potencial, esse aqui eu consigo ajudar, esse não, e aí você consegue conversar diretamente com o founder. Então, sim, existe, como eu falei, cada caso é um caso, então a gente consegue fazer personalização aí. E uma curiosidade, né? Imagina que você tá... não sei se vocês já viram isso alguma vez, provavelmente em filme... onde você tem a apresentação do pitch de uma startup e muitas vezes você tem muitos investidores em volta, muitos anjos, que vão falar, não gostei, acho que vale a pena uma segunda conversa, tal. Como se fosse um Shark Tank, só que com muita gente. A nossa ideia é fazer esse tipo de evento não só para esses investidores e não só no final do processo, no começo também. Por quê? Porque dependendo do que o cara está precisando, pode ter gente que vai falar, me interesso, talvez grana, me interesso, não tenho grana, mas tenho serviços. Me interesso, quero fazer uma plataforma de graça para por 7 meses. Então, acho interessante falar que nos nossos eventos não vai ser exclusivo só para investidor. Vai ter startup lá também, vai ter plataforma, vai ter parceiro, porque dependendo do que o cara precisa, vou dar um exemplo aqui, de R$1 milhão e tudo isso é em tecnologia para contratar dev. Chega o cara e fala, não, tudo bem, quanto que é isso em um ano? 80 mil por mês, sem problema, eu boto 100. Só que em funcionário. Toda a prestação de tecnologia. O cara vai sair de lá, tá bom, não preciso mais de dinheiro. Um dos maiores exemplos disso... Esse cara tem que estar lá na plateia para conversar com eles, para poder tirar as dúvidas. Um dos maiores exemplos disso é que uma semana atrás, antes de a gente estar pensando aqui como vai sair isso, eu tinha falado com uma das grandes empresas financeiras hoje do Brasil, uma de 2 letras só, tá? Quem pegar, pegou. E a gente conversando com eles, ficou a ideia de montar um evento presencial lá no espaço deles, um prédio muito bonito, muito grande, onde a gente vai convidar as primeiras 5 startups que vão estar sendo mentoradas para a gente para apresentar o pitch lá. E aí vai ter investidor anjo, vai ter empresa de linha de crédito, de consórcio, vai ter plataforma de crowdfunding, vai ter token, enfim. E a startup vai ter oportunidade de escolher o que ela vai poder aceitar. E vice-versa. E vice-versa. O cara vai poder, para essa aqui eu gostaria de oferecer 100 mil em dinheiro, 10 mil em tecnologia, 100 mil... Smart Money ou Smart Resources, né? Vamos chamar assim. Exatamente. A startup vai chegar no final do evento lá, pode não ter nenhuma, pode ser que uma tenha 3 opções, pode ter uma que tenha, legal, esse aqui estão me oferecendo uma linha de crédito com 1% ao mês, ou essa aqui está me oferecendo 500 mil, mas ele quer 10% de equity, essa daqui está me oferecendo 200 mil e ele vai fazer a minha campanha de marketing, ele quer 7% de revenue share. Pega meio Shark Tank, né? Só que não o oposto, porque no Shark Tank, né, é aquele negócio, isso aí, só dou isso. Não escuta a proposta desse não, esse aqui só quer dar isso, vou baixar mais ainda o valuation. O Shark Tank baixa mais o seu valuation. Inclusive, eu acho muito importante falar que essa é, para mim, a principal diferença do Shark Tank brasileiro e americano. Gosto dos dois, mas para mim eu acho muito mais real para a necessidade do brasileiro o Shark Tank americano. E tá aqui o porquê. Muitas startups que vão lá, os caras oferecem mais smart money do que money.
Então não é questão de, vou botar mais ou menos. Não. Se você entrar comigo, independentemente do dinheiro, eu vou colocar a rede de distribuição. Se você fechar comigo, eu entro com a minha cadeia de lojas. Se você fechar comigo, eu entro com a solução tecnológica. Eu vou vender lá no estádio do Dallas Mavericks. Isso é importante pra caramba, mais do que o dinheiro. Porque às vezes o empreendedor nem sabe que o que ele precisa mesmo é de dinheiro. Tanto que, isso é informação de backstage, aqui no Brasil você tem muito mais reuniões pós. Porque o pessoal acha, não, ele conseguiu o dinheiro e acabou. Não. Para o cara conseguir mesmo dinheiro, tem reuniões depois para poder fazer diligência, para poder entender, conhecer os sócios e tal. Para receber os milestones, para receber o dinheiro e 6 parcelas. O ponto é, no Brasil são muito mais etapas do que lá. Porque eles tiram muita coisa da frente nos Estados Unidos. Primeiro lá, eles já falam sobre smart money, já falam sobre recursos. O que eu acho que deveria ter mais aqui nesses eventos de startups aqui no Brasil. Desde que seja um evento agora de startups do Sebrae, que vai ter, que a gente vai estar lá, inclusive, de empreendedorismo, sejam nessas rodadas de anjos, eu acho muito interessante que você não tenha só o anjo lá, que você tenha realmente o prestador de serviço e tal, para você ter propostas diferentes. Isso para não falar em outros empreendedores que estão lá. Fala, opa, sim, quer trocar? Eu sou o seu CEO, você vira meu COO aqui, a gente faz 2 empresas juntos, eu já vi isso acontecer. Pode ser que 2 startups entrem aqui e uma preste serviço para outra. Faz uma JV entre duas no meio do rolê, no meio da apresentação. Você não quer 10 dessa não? E troca aqui. Peraí, como assim? Tu tem o serviço que eu preciso, você tem a plataforma que eu preciso. Peraí, junta isso aqui, faz uma coisa só, né? Exatamente. E isso existe, gente. Isso acontece muito, principalmente lá fora. Próxima pergunta pro senhor. Quem hoje, não é nem quem... Como você imagina que nós, principalmente o pessoal que está mais por dentro, ou esses possíveis mentores que vão estar mais no dia a dia, como é que você acha que é a distribuição de horas de maneira geral? Porque não é que é por hora. O dia a dia nosso, mentores, com essas startups. A gente está falando do quê? De produção de conteúdo, de aula, de estudo, de... O que envolve essa mentoria, esse dia a dia com os consultores? Tá. Sim, envolve aula em alguns momentos. Aprender. Vai ter startups que vai chegar sem saber como construir um pitch deck correto, vai ter startups que vai chegar com um pitch perfeito e ele está precisando de outra coisa. Então, envolve aulas, mentorias individuais, envolve acesso à informação com outras plataformas. A gente teve uma proposta, a gente está negociando ainda com uma edtech aí para a área de startups que tem uma plataforma que vai disponibilizar, sei lá, acho que é 400 horas de conteúdo que eles têm aproximadamente lá, que fala sobre empreendedorismo, parte financeira, enfim. Tem isso. A gente tem a parte de construção lado a lado com a startup, onde a startup vai chegar aqui e o Giorgio, que nessa parte financeira vai fazer o fluxo todo ali, construção. Ao lado do founder, ele vai ver onde vai ser o dinheiro, vai sair daqui, vai entrar ali, vai dar tanto de rendimento. Então, vão ter coisas que vão ser manuais e vão ter coisas que a gente vai conectar que a gente, às vezes, não tem o conhecimento, mas que uma pessoa específica tenha. Isso para não falar do dia a dia, uma parte que é a que eu estou mais envolvido normalmente, que é a de originação e acompanhamento de reuniões, seja para parceiros, novos clientes ou investidores para essas startups. Sim. E às vezes a startup fala, não, eu queria muito, minha startup é de games, eu queria muito ter o Gaulês. Pô, eu tenho acesso ao Gaulês. Eu posso trazer ele, acompanhar na reunião, ajudar com o pitch ali, faz a primeira, segunda reunião e depois a gente solta a startup para ela continuar tocando. Ou o inverso. A startup tem alguém, mas falando, não sei como vender para ela, ele podia ser um puta parceiro. Me acompanha para a gente vender a melhor ideia, tentar entender a melhor maneira de fazer isso acontecer junto. Eu acho que, pelo menos da minha parte, é o que eu mais faço. Para fazer as coisas acontecerem com o menor atrito possível e o mais rápido possível também, né? Exato. Eu preciso do Carlos Mazei lá para INPI, marca. Tenho. Ou a startup de moda. Quer conversar com o Sebastião? Então, enfim, a gente vai fazer caso a caso, vai ser bem legal. Pergunta bem específica que eu tive também. Existe algum parceiro jurídico na Grid hoje? Porque essa startup específica, ela fala assim, meu maior problema é que eu fico imaginando tudo que eu vou gastar e eu só erro em uma coisa, custo jurídico. Toda coisa que eu quero fazer é um contrato 5 pau. Existe algum parceiro junto com vocês, ele me perguntou, que possa auxiliar ou que possa diretamente ajudar com isso? Isso está incluso no serviço de vocês? Então, nos nossos benefícios, nossos perks, a gente está buscando desde parceiro jurídico, desde conta bancária, desde plano de saúde, desde CRM, enfim, são muitas shared services, né? Vamos dizer assim. A gente está buscando muitos. Tem ali na minha lista de 10, tem um que é parceiro jurídico, obviamente que a gente ainda vai entrar em contato, vai fazer todo o follow para oferecer esse serviço. A nossa pessoa jurídica é uma pessoa que nesse início
tem disponibilidade para ajudar startups, né? Então, se uma O startup... começo está garantido, né? Vamos dizer assim, o cara fala, não sei nem como abrir uma empresa. Não, peraí. Não, isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Contrato social, MOU e tal. Realmente, as peculiaridades de cada empresa, os contratos, aí difícil. sim vale a pena, essa é a minha opinião, achar um parceiro que seja extremamente especializado nisso e falar, bom, quanto você compraria de uma empresa? Tanto, tá bom. Podemos diminuir isso cavalarmente para a gente poder te apresentar 20 clientes por mês? Entendeu? Eu acho que esse que é o ponto também do nosso lado, né? Tentar ao máximo fazer a melhor negociação. Ajudar na definição dos KNAIs, caso... Normalmente, muitos founders de startups, eles vão estar com o seu MEI. É assim que começa, querendo ou não. Tá, o cara tudo bem. vai abrir com o MEI, vai estar ali gerando nos serviços especializados dele e tal, até que tenha um faturamento legal para ele mudar para uma limitada, por exemplo. Então, quais vão ser os KNAIs definidos? A gente ajuda nessa parte inicial, com certeza. Aí, um comentário final, né? Que a introdução da pergunta dele, né? Pô, eu acerto tudo menos o custo com o jurídico. Parte do nosso trabalho é justamente ajudar você a estimar tudo que você vai ter de gasto, despesa e investimento. Esse é um dos pontos mais fortes. Então, assim, você não vai errar com essa conta. Você pode não conseguir tudo que você quer de graça, mas errar você não vai. Quando a gente falar, pô, o teu investimento vai ser esse, o nível de acerto é muito grande, porque a gente já tem experiência com quanto foi gasto por outros. Tu vai gastar 10 pau para cada contrato? Não vai, pelo amor de Deus. Mas também falar para você que você não vai gastar absolutamente nada com isso pela vida inteira também não é verdade. Não adianta prometer o que não dá para entregar. Né? Perfeito. Hoje a gente já tem, né, muitos contratos prontos, modelos de vesting, MOU, tudo que a gente dá acesso, ajuda a startup a personalizar para a necessidade dela, simplesmente por já estar com a grid aqui. Boa. Teve uma última pergunta que me fizeram, que eu vou separar em duas. Não foi assim que ele me fez, mas eu vou separar porque eu sei que é diferente. A pergunta dele foi simplesmente, como é que funciona o processo para vocês selecionarem uma startup para vocês ajudarem? Né? Porque ele falou, eu já entendi que pode nem precisar de dinheiro, pode ser equity, tal, então não é uma questão do cliente que paga mais. Como é que funciona? E aí eu só vou pedir para você explicar os dois momentos, né? Agora, a versão mais pessoal da coisa e mais para frente, numa segunda rodada. Como é que vai ser essa filtragem, essa triagem? Hoje a gente tem o nosso site, www.gridaceleradora.com. Né? Você pode acessar lá, tem a parte de contatos, tem um formulário de onde você vai botar o seu nome, o e-mail e escrever. Você escreve ali qual é a sua ideia e tal. A gente vai estar entrando em contato com você para agendar um bate-papo inicial, 15 a 30 minutos, onde a gente vai apresentar o que a Grid faz, você vai apresentar o que a sua startup faz e a gente vai analisar se tem fit. É importante saber se tem fit porque você pode estar trazendo um modelo de negócio que a gente perceba que o oceano está muito vermelho, que não é o timing de mercado ou que você já está... precisando de... ainda está muito semente ou está já numa rodada série D. Enfim, a gente vai definir como a gente consegue te ajudar. E aí, a partir disso, a gente vai bater um papo com você, marcar um presencial, quem sabe, e seguir daí. Esse é o caminho 1. A gente também vai ter a possibilidade de contato direto. O Giorgio está aqui, eu estou aqui. @treinando startups é o meu Instagram. O Giorgio é o... Giorgio BT, B de bola, T de tatu. Ele mandou uma mensagem, poxa, gostei, assisti o vídeo, queria mandar a apresentação, enfim, a gente Ou aqui vai no próprio MetaCast, tá? Exato. A pessoa mandou, a gente vai dar uma analisada, entre em contato. Então, hoje é assim. Daqui para frente, pode ser que daqui seja 3, 4 meses, a gente já vai ter um deal flow, uns fluxos com analistas que vão estar fazendo hunting, vão estar entrando em sites como Crunchbase e outras plataformas e hubs, buscando as startups e vendo o que a gente já tem no nosso ecossistema que a gente consegue trazer de benefício. Então, hoje vocês estão vindo. Daqui a 2 meses pode ser, poxa, a gente tem um parceiro tecnológico legal, a gente consegue tokenizar com a Coin Livre dessa forma, a gente tem um cara não sei o quê. Vamos buscar startups que precisam dessas 3 soluções que a gente tem, que a gente consegue acelerar ela 10 vezes mais rápido. E a gente vai buscar uma startup que está aí no mercado e vai falar, olha, a gente consegue fazer isso por você. Então, vão ser 2 caminhos. Tanto a gente vai atrás de vocês vão entrar em contato com a gente. A ideia é achar a melhor metodologia, o melhor modelo de negócio para a gente virar parceiro, seja equity, revenue share ou um fee mensal. Ainda nessa pergunta, eu tenho 2 comentários para fazer, para poder até finalizar. O primeiro deles é o seguinte. Mas Giorgio, eu já estou numa aceleradora, já estou numa incubadora, eu já tenho investidores anjo. É mutuamente excludente? Não. Tem nada a ver, vem conversar com a gente. Não. Se o seu cap table, que a gente chama, né, o percentual de equity que você tem já está muito comprometido com outros programas que você está fazendo, uma Venture Builder, não tem importância. A diferença é que a gente vai construir alguma coisa que seja para você e a gente não vai pegar equity, porque para não comprometer mais, porque a gente quer que você chegue no final do processo com uma chance gigantesca de pegar um grande investimento, ou até agora no começo. Então a gente não vai te prejudicar em relação a isso e isso não impede em nada a gente trabalhar junto. Eu já tenho a empresa há 10 anos, só que eu estou querendo acelerar. Também não tem importância.
Nem precisa ser uma startup. É a ideia de utilizar auxílio para poder se beneficiar de algumas coisas que as startups têm acesso, como, por exemplo, vários tipos diferentes de investimento. Eu tenho uma startup e eu não quero oferecer, eu não quero a parceria com a Grid para pagar, enfim. Eu quero oferecer o meu serviço para outras startups. Ótimo, Legal, bora lá. você entra em contato com a gente. O que você faz diferente? Pô, eu sou um CTO as a service que faço isso e eu cobro para startups X. Pô, legal. Você vai cobrar 30% de desconto agora, vai virar um parceiro nosso e a gente vai conseguir fazer. Então, todos os caminhos. E o segundo detalhe que eu ia falar é o seguinte: passando nessa triagem inicial e vindo falar com a gente marcando essa reunião presencial ou não, normalmente essa reunião é uma reunião mais longa, são 2, 3 horas. Por quê? Eu, pelo menos, tenho isso como conceito. Eu falei com o Davi antes e acho que ele concorda 100% comigo. A gente não pede nada sem antes demonstrar o nosso valor. O que eu quero dizer com isso? Essa primeira reunião não é uma reunião comercial. A gente não é lá para ficar te vendendo absolutamente nada. A gente vai, de fato, entregar para você algo que cobrariam fortunas para poder entregar. A gente já entrega na primeira reunião sem compromisso nenhum. A gente já vai logo na primeira reunião entender tudo, já dar um monte de ideia para poder te explicar onde que a gente iria ajudar. Não adianta eu falar para você que a gente vai agregar nisso, naquilo, se eu nem fiz o canvas contigo. Se eu nem vi a tua empresa como um todo, já apontei para você onde você vai ter problemas para mostrar como é que eu posso ajudar a resolver esses problemas. Sim. Então, assim, não tenham receio, porque, primeiro, não é uma reunião comercial, mesmo. No final, a gente vai falar o que a gente provavelmente poderia fazer em parceria com vocês. E, no pior dos casos, você vai pelo menos sair com uma aula, vamos dizer assim, com uma senhora análise de 2, 3 horas da sua startup para poder validar algumas coisas e talvez não validar outras. Um diagnóstico, né? E vou falar uma coisa, cara. No pior dos casos, tudo bem, não quer trabalhar com a gente, ainda assim você pode falar, gostei, isso aqui faz sentido, isso aqui eu já tenho. E eu tô achando que agora a única coisa que eu preciso mesmo é de uma próxima rodada de investimento. Beleza. A gente não precisa fazer toda a etapa com vocês. Se a gente mesmo achar que a etapa agora é captar investimento, vamos atrás dos nossos investidores. Não é obrigatório esses 2 anos ou alguma coisa assim. É entender se tem um fit entre o que a gente pode te ajudar e o que você está precisando de ajuda. Ponto. Tô errado? Não, perfeitamente. É isso aí. É isso. Então, e na moral, né? Tipo assim, eu não preciso ter medo de compartilhar meu conhecimento com alguém, porque... Não é que como é que alguém vai copiar conhecimento? Cada um tem o seu. Conhecimento não é como a água de um caminhão-pipa que você está usando e vai acabar. Pois é. E do mesmo maneira, gente, se você é aquele tipo de startup que gosta de ter um NDA e tal, pode levar na reunião também, a gente assina sem problema nenhum, tá bom? Então eu queria deixar aqui aberto esse canal para a gente poder tirar as dúvidas daqui para frente. Essa foi só o primeiro bate-papo com a Grid. A gente vai ter um segundo AMA, num segundo momento, que a gente ainda não tem uma data marcada, para poder falar das opções de investimentos, seja com pool, seja com equity crowdfunding, seja com bolsão de investimentos, um VC interno ou um ETF. A gente vai fazer um segundo AMA sobre isso um pouco mais para frente, provavelmente no começo do ano que vem. Mas eu espero que com esse tenha sido suficiente para você que é empreendedor, que a maior parte do pessoal que assiste a gente é o pessoal que tem empresa, que é empreendedor ou que está interessado no mercado para de alguma maneira entrar nele. Então, ouçam, vejam esse AMA e espero que vocês tenham sanado alguma das dúvidas de vocês. Se não sanou, coloca nos comentários ou entre em contato com a gente direto pelo Instagram, que o pior que vai acontecer é a gente demorar um pouquinho para responder. Entra no nosso Instagram pessoal ou www.gridaceleradora.com. Bom, eu deixei minha mensagem final, até porque nesse aqui eu também sou sócio, mas... Davi, você, câmera você, quer deixar alguma mensagem pro pessoal? Ai, meu Deus. Não tinha uma mensagem, mas acho que uma coisa boa para se falar é: estamos no momento bom para iniciar ou investir em projetos de startup. Quando a gente pensa naquela curva ali de... A gente veio naquele boom, startup, um monte de... A bolha estourou, a gente teve uma queda absurda, valuation das startups caiu, número de investidores anjo caiu de 43% e 83% respectivamente no primeiro trimestre de 2022 e 2023, comparados ao ano anterior. Então, a gente tem um momento que poucas pessoas estão investindo no anjo. Então, o que acontece com isso? Startups continuam surgindo e quem vai investir em startup consegue agora ter acesso às melhores startups que antes eram só visualizadas, pegas pelos principais, né? Então, se você tem um projeto legal, quer tirar do papel, você já tem o seu MVP ou você já atingiu o break-even, não sabe como escalar, é um dos exemplos de uma startup que a gente vai ter agora, entre em contato com a gente pode estar ajudando vocês. Se você quer iniciar seu investimento em startup, também entre em contato com a gente. Essa é a segunda parte, né? Se você é um investidor ou tem interesse nesse mercado, conversa com a gente. O pior que vai acontecer é a gente falar, olha, tu não tem perfil para isso, meu irmão. Temos que ser honesto, né? Sim, exatamente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não esquece de marcar nos comentários seus coleguinhas que precisam ver isso, que estão querendo abrir uma empresa e não sabem por onde começar. Marca eles para eles verem o nosso conteúdo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.